Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da disciplina de Tópicos em Cultura e Diversidade Étnico-Racial. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor e sou responsável por essa disciplina e por acompanhar essas discussões culturais em relação à educação física para vocês. Bom, se na aula passada nós entendemos de uma forma bastante sintética, claro, como o conceito de cultura emergiu na educação física e qual é o impacto desse conceito para a nossa área, hoje nós vamos tentar, a partir de um texto, identificar alguns elementos que fizeram parte da trajetória desse conceito, dessa definição do que a gente está entendendo por cultura. Na educação física, especificamente a brasileira, nós temos vários termos que conectam o corpo, o movimento, à expressão cultura. Por exemplo, nós temos cultura corporal de movimento, cultura corporal de movimento humano, cultura física, cultura do corpo, enfim, uma infinidade de expressões que sempre trazem essas relações entre essas duas dimensões. E aí por isso que a gente está aqui hoje discutindo de uma forma, claro, não densamente, mas pincelando alguns conceitos que foram importantes para que a gente hoje discutisse essas questões na educação física, discussões essas que por vezes aparecem como centrais na área, né? Pelo menos é isso que o texto que nós estamos discutindo hoje nos aponta. E o texto, só para contextualizar, é o capítulo 1 dessa obra do Marcos Neyra e do Mário Nunes, chamada Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas. Bom, nesse texto, os autores que são do estado de São Paulo, é importante demarcar isso, né? São professores, o Marcos Neyra é professor da USP, da Faculdade de Educação, e o professor Mário Nunes é professor da Unicamp, da Faculdade de Educação Física. Esses dois autores, eles trazem como perspectiva nessa obra como o conceito de cultura foi sendo desenvolvido em diferentes períodos da história da humanidade. É importante dizer, pessoal, que com a aula eu não quero que vocês decorem que cada período, quem era o autor responsável por um determinado conceito, quais eram as perspectivas desse conceito, de uma forma rígida. O que eu gostaria que vocês pensassem na aula de hoje é justamente em como esse conceito de cultura ele foi sendo cunhado, foi sendo constituído à medida que outras relações sociais estavam postas a partir de cada realidade em que ele foi sendo feito, né? Então, cada conceito ele traz consigo inúmeras disputas teóricas, políticas, que fazem com que as pessoas digam o que é de uma forma e não de outra. E aí, esses conceitos eles precisam ser entendidos no interior das normas, das relações que faziam parte daquele determinado momento histórico, né? Então, eu quero dizer com isso, a gente não pode se apropriar de um conceito que foi feito lá no século XVIII e trazer ele hoje sem que ressalvas sejam realizadas. Por quê? A sociedade de hoje é bastante diferente da sociedade do século XVIII. Então a gente precisa se apropriar com moderação e repensando, reinterpretando determinados elementos e até entendendo por que um determinado conceito foi dito naquele momento e foi amplamente aceito, assimilado, transmitido. Tudo bem? Então vamos lá. Um dos primeiros pontos que os autores colocam no texto diz respeito a como a cultura ocupa uma posição de bastante destaque na educação física brasileira. Então, com isso, eles começam a lançar algumas questões. E uma delas é, como é que a gente pode pensar na cultura em termos de assimilação, de reprodução, de transformação e de transmissão? Bom, eu queria fazer um destaque aqui, que é, quando os autores colocam essas questões para nós, eles nos ajudam a pensar que a cultura não é
um elemento estático, parado, cristalizado no tempo. Mas ela é ao contrário disso. Ela é ação, ela se movimenta, ela é investida de relações de poder, o que faz com que as produções culturais da humanidade elas estejam sempre se transformando. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente quando nós pensamos ou se a gente faz uma conversa, uma roda de conversa com as pessoas, tem-se o entendimento que a cultura é aquilo que parece que está posto numa estante, como se ela estivesse sendo sempre exposta como um produto. E um produto, normalmente, ele é feito, colocado e pouco se altera dele. E ele até serve como um modelo, né? Então, se eu vejo esse vaso como um produto cultural, como a cultura, eu vou sempre tentar me inspirar nele para que eu produza algo muito parecido. E quando a gente está pensando que a cultura ela é assimilada, reproduzida, mas também transformada, e vejam que isso aparece no slide, a gente está pensando numa cultura que ela é justamente um efeito de várias relações de poder, né? Que as pessoas, os sujeitos, homens, mulheres, brancos, negros, negras, indígenas, são responsáveis por essa confecção cultural, né? Ou seja, ela é uma tessitura cultural. Ela é feita mão a mão, né? Simbolicamente, materialmente. Mas claro, isso que eu estou assinalando para vocês é o que a gente consegue compreender na atualidade. Mas será que sempre foi assim? E a gente vai ver que não. Bom, e como eu já me adiantei, essas relações da cultura, elas acabam aparecendo na educação física brasileira, fortemente a partir da década de 1980. Né? E por isso que a gente está aqui hoje tentando pensar como esse conceito foi sendo apropriado. Né? E aí eu pergunto para vocês como estudantes de educação física, né? Vocês enxergam a cultura como um conceito central no curso de vocês? Na formação? Na grade curricular? Na intervenção? Na escola? Nos espaços que não são escolares, como academias, clubes, enfim, pensem nisso. Né? Será que a cultura ela acaba ocupando uma posição central para nós? E aí a gente vai conversando para tentar responder a esses questionamentos, certo? Para os autores, sim, a cultura na atualidade ocupa uma posição de centralidade. E por ela ser central, ela vai impactar diretamente nas práticas corporais que nós estamos aprendendo, ensinando, experienciando e assim por diante, certo? Tanto é que, como eu já disse, existem vários termos na educação física que acabam aparecendo complementar a palavra cultura, como corpo, como movimento, como físico, física e assim por diante. Bom, mas em síntese, o que esses autores já nos indicam logo nas primeiras páginas do texto é que qualquer definição de cultura, independente da que está sendo produzida, nos ajuda a pensar numa desnaturalização das nossas relações. Dito de outro modo, o conceito de cultura nos ajuda a eliminar qualquer tipo de determinismo social. Né? Desculpa aí a enrolada na língua. Né? E o que isso significa? Quando eu penso a partir de um viés cultural, eu estou pensando, por exemplo, nas relações de gênero, que não existe qualquer determinação biológica que diga que mulheres têm que dançar e homens têm que fazer esporte. Ou seja, não há qualquer indício biológico que produza essa afirmação. Porém, culturalmente, isso foi sendo consolidado, assimilado, reproduzido, fazendo com que essas associações se tornassem naturais para nós. E aí uma das coisas que o texto nos coloca
é pensar justamente nas possibilidades de transformação que nós podemos fazer no campo da cultura. E é por isso que a gente está aqui e é por isso que vocês estão aí, certo? Ótimo. Eu ia perguntar, tudo bem até aí, né? Mas entendam e comecem a produzir sínteses, né? E aí, pessoal, essa imagem nos ajuda a pensar muito bem, né? Quando eu pergunto como a cultura foi definida. E aí essa latinha faz com que a gente interprete do seguinte modo, né? Será que é possível a gente amarrar alguma coisa e encapsular, fazendo com que isso nunca mude, né? E essa reflexão nos ajuda a pensar no próprio conceito de cultura. Na verdade, nos ajuda a pensar qualquer conceito, né? Nenhum conceito é cristalizado, é parado, é fixo, é imutável. Todos eles são dependentes de outras relações. Então, não é possível a gente imaginar que se a gente abrir essa latinha, a gente vai conseguir extrair dali um conceito que seja puro de cultura, que seja o verdadeiro, que seja o único e que nos sirva. Não. O texto está nos mostrando justamente o oposto disso, né? Que a gente precisa entender que essas definições, elas são historicamente, politicamente, economicamente, tecnologicamente feitas, né? Então elas precisam passar pelo nosso crivo. E aí, em termos de pesquisa, em termos de intervenção, eu como sujeito preciso entender e validar como cada um desses conceitos pode então me ajudar a ser um professor, uma professora mais adequado, mais adequada à minha realidade social, né? E com isso que eu possa então transformar essa realidade, que é uma das questões que aparecem no texto, né? E que eu gostaria de fazer esse convite para vocês pensarem. O estudo da cultura nos ajuda não só no entendimento dos nossos antepassados, de questões populares, não, claro, nos ajuda a pensar nisso, mas nos ajuda a pensar que qualquer ação, qualquer situação, qualquer fato social total pode ser transformado à medida que eu entendo que todo fato social total é produção humana. Beleza? Então a gente vai partindo dessa lógica. Então vamos lá, assim, em relação a uma síntese dessas expressões históricas, os autores nos convidam a pensar em alguns momentos, né, em como esse conceito de cultura ele apareceu de uma forma mais intensa socialmente. O primeiro deles diz respeito às civilizações clássicas, às civilizações da antiguidade. E aí, por uma discussão cultural, né, de centralidade de algumas culturas e de silenciamento de outras, notadamente na nossa produção de conhecimento, nós temos a civilização grega como uma das fundadoras do pensamento ocidental. E aí por isso que quando a gente vai estudar um determinado conceito, é muito comum que a gente se volte a essa civilização. E aí os autores também fazem isso e a gente consegue entender o que desse regresso à civilização grega, né? Que a expressão cultura que nós conhecemos hoje, ela é fruto da expressão em latim chamado colere, que significa cuidar, cultivar, né? E aí não só um cultivo ou um cuidado de si, mas um cuidado, um cultivo do plantio, da agricultura, dos animais, de todas as expressões que ainda têm uma característica da natureza, né? E aí, posteriormente, numa dimensão mais do sujeito, no sentido de pensar um cuidado de si, o cuidado da educação e de algumas virtudes que naquele momento na Grécia eram chamadas de paideia, ou seja, um conceito que define toda a educação de um cidadão grego,
que envolvia filosofia, envolvia matemática, envolvia astronomia, envolvia também a ginástica, enfim, né, uma ampla gama de definições, de práticas que auxiliavam a gente a pensar nesse conceito de cultura para si, né, o cultivo de si. E aí, acrescido a isso, nós temos essas relações construídas a partir da perspectiva do bom e do belo, ou seja, uma discussão de ética, né, que era presente aí na civilização grega, para que esses sujeitos conseguissem alcançar esse tipo de cuidado de si. Passado esse período, os autores já fazem um salto para o século XVII para nos trazer alguns conceitos relacionados à cultura e à sua apropriação como algo relacionado a quem tem ou a quem não tem cultura, os chamados cultos e não cultos. Aí vejam, isso faz parte de todo um desenvolvimento que vem lá da Grécia ao pensar o conceito de cultura como um cultivo de si, né, de algumas características, de algumas virtudes do sujeito, e que no século XVII, na Europa, acabam sendo reapropriadas para determinar quem tem cultura e quem não tem cultura. Isso quer dizer que, ao assumir que a cultura são esses aspectos não só materiais, mas também vinculados a essas virtudes do ser humano, na Europa do século XVII era muito comum ouvir esse tipo de expressão e associar as pessoas com cultura àquelas que tinham acesso à escola, ao teatro, às músicas clássicas e, ao contrário disso, as pessoas que não tinham esse tipo de acesso, como se elas não tivessem, não fossem detentoras de qualquer cultura. E claro, né, se a gente for pensar, isso tem muito, mas muito a ver com todo o processo de colonização que foi produzido mundialmente, né? Quando, por exemplo, os portugueses saíam de Portugal e iam para outros países, e aí a gente vai pensar, né, toda essa trajetória de séculos de exploração, o que eles faziam ao chegar num outro local em que eles se deparavam com pessoas que não tinham que tinham uma outra vestimenta, que tinham uma outra língua, outros costumes. Eles diziam: poxa, essas pessoas não têm cultura. Mas a gente precisa entender que essa afirmação vem no sentido de dizer, hoje a gente entende, né, que a gente precisa pensar que o outro tem uma cultura que é diferente, mas não que essa pessoa ou esse grupo não tenha cultura, como eles ditavam naquele momento. E aí isso levou, como a gente sabe, a todo um processo de escravização, né, de exploração, fazendo com que essas pessoas que eram interpretadas como sem cultura tivessem que rapidamente assimilar aspectos culturais do europeu, né? E aí a gente tem vários elementos que vão dar conta disso, como a educação, a religião, entre outras questões. E isso acabou, claro, os autores trazem como isso apareceu na França, na Inglaterra, na Alemanha, mas eu não vou me ater a cada uma dessas definições em cada um dos países, mas só para a gente pensar que basicamente elas trazem uma mesma perspectiva. Quer dizer, olha, a cultura quer dizer que alguns têm e outros não, né? E isso vai produzir desigualdade social e a gente vê isso até hoje. E aí, no século XVIII, com o iluminismo, que é todo aquele processo de trazer luzes, né, a modernidade, o progresso da ciência e tal, isso vai impactar diretamente no conceito de cultura, que vai ser sinônimo de civilização. Ou seja, todo aquele povo que é europeu, que é civilizado dentro dessa perspectiva europeia, possui cultura. E aí, aqueles que não, como eu já mencionei, não a possuem. E por isso, precisam então possuir. E até coloco as imagens aqui, né?
Essa ideia da pessoa escravizada como uma pessoa que recebe essa tarefa justamente por não possuir cultura, né? E aí é um processo, então, de tornar aquele sujeito uma pessoa potente de cultura, né? Mas claro que isso não acontecia com todos e todas, eram apenas com grupos específicos. E aí, pessoal, após essa trajetória, os autores nos apontam para alguns sujeitos que, hora ou outra, estavam inseridos nesses períodos e contribuíram para definições de cultura. O primeiro deles é o Edward Tylor, que lá no século XIX foi responsável por definir, assim, digamos, pela primeira vez, esse conceito de cultura. E ele, obviamente, por estar naquele momento, naquele local, construiu um conceito de cultura com uma abordagem bastante evolucionista, como se a cultura fosse um estágio de desenvolvimento e existissem povos com menos cultura que precisavam evoluir, e na verdade eu estou fazendo assim, né, em círculo, mas na verdade é em linha reta, para chegar a uma definição de povo evoluído, que tinha cultura, certo? Beber um pouco d'água. E esse tipo de apropriação fez com que houvesse a divisão entre dois tipos de cultura, uma classificação basicamente, né? E isso acaba sendo visto até hoje entre alta cultura e baixa cultura. Alta cultura no sentido de pensar aquilo que é erudito, né? Que é de uma camada socialmente privilegiada. E a baixa cultura como sendo as produções da cultura popular, ou seja, de classes sociais desprivilegiadas ou em posição de inferioridade em relação à primeira. E como algo que aparece até hoje, a gente pode pensar também em produções que historicamente foram ligadas a esses grupos sociais, né? A elite está desse lado e ao povo que está desse lado. Embora hoje, com o tipo de sociedade que nós vivemos, a gente consegue também perceber que essa linha aqui no meio ela não está tão fechada, mas ela está justamente pontilhada porque existem possibilidades de inversão e assim por diante, né? Mas a gente vai discutir isso mais para frente. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, né, de cultura erudita: o teatro, a música clássica, o balé clássico, o golfe como um esporte, para a gente pensar que foram produções esportivas e artísticas que estavam sendo produzidas para uma determinada classe social e que não era toda a classe que poderia ter a oportunidade de acessar esse tipo de conhecimento. E ao contrário, aqui na baixa cultura ou na cultura popular, algumas outras expressões acabam aparecendo, né? Então eu coloquei aqui um instrumento que é mais popular em relação a um piano que aparece na cultura erudita, a oralidade, né? Então a fala, ela é um instrumento de reprodução cultural e de transmissão desses saberes, diferentemente da forma escrita que a classe burguesa e a classe elitista tinha de transmitir os seus conhecimentos. O funk, né, a gente consegue observar hoje também como uma possibilidade de pensar a cultura popular. E o futebol, né, que no Brasil a gente também tem essa demarcação. Vejam, importante, essas definições elas acabam aparecendo e elas precisam ser contextualizadas em determinados momentos. Tudo isso que eu disse aqui, que eu apontei, elas são verdades com V minúsculo, não com V maiúsculo, que são analisadas no contexto brasileiro, certo? E aí pode ser que essas imagens, essas expressões, elas se alterem
em diferentes países, em diferentes povos. E o aspecto, a ideia de cultura é justamente nos auxiliar nesse tipo de análise. Então não tem nada fechado que é colado para dizer, isso aqui é popular, pá, isso aqui é erudito, pá. Não, essas coisas são totalmente cambiáveis. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer análises e reflexões sobre o porquê essas trocas culturais elas acontecem. Tudo bem? Ok. Então vamos lá para o nosso próximo momento da aula, né? Discutido tudo isso, a gente pode pensar então em algumas definições, algumas figuras que foram importantes para esse debate da cultura. E aqui a gente vai trazer 4 autores que nos ajudaram a pensar a cultura a partir de avanços que não estavam presos a uma ideia de cultura evolucionista, né? Uma ideia de cultura nesse sentido de classificar quem tem mais, quem tem menos. Mas foram autores que ajudaram a, inclusive, consolidar a própria antropologia contemporânea, que seria esse estudo do ser humano em suas relações sociais. Certo? Então, bora lá, vamos conhecer esses autores. O primeiro deles, pessoal, é o Franz Boas, né, que viveu aí no século XIX, século XX, e ele trouxe a ideia de pensar um relativismo cultural. Então, vejam, século XIX, a gente ainda tinha resquícios dessa ideia de cultura evolucionista, do iluminismo. Então, foi um avanço bastante intenso pensar que existia uma diversidade humana, né? Que a diversidade não era fruto de aspectos biológicos, mas fruto da forma como cada um significava, se expressava em comunidade. E aí esse autor, com seu bigodon, nos ajudou a pensar não numa cultura, mas em culturas, né, no plural. Pensar na diversidade humana, na relação da cultura com o local, com o espacial, com o temporal, né? Ou seja, esses elementos, a localização, o espaço geográfico que ocupa, o tempo em que essa cultura está localizada, vai ajudar a gente a entender os costumes, os sentidos que as pessoas atribuem, as produções materiais, simbólicas dessas pessoas. E foi esse sujeito que ajudou a gente a pensar na antropologia a partir da necessidade de investigação in loco, ou seja, em ir até um determinado espaço para dialogar, conversar, observar, entender aquelas pessoas, aquele grupo, a partir do que eles têm a dizer e não a partir do que eu estou observando de longe, né? Por que isso foi inovador? Porque vocês se lembram das aulas de história que a gente tinha acesso a algumas cartas do período de descobrimento de alguns países, né? Então, existiam as cartas que, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles então enviavam as cartas descrevendo os povos indígenas, descrevendo os costumes, descrevendo as florestas, o espaço, enfim. E aí isso chegava lá em Portugal, e aí os antropólogos da época, eles então faziam identificações, análises dessa cultura a partir de um outro sujeito. Ou seja, sabe aquele papo de vizinho, né? E falou que aconteceu isso, a gente acredita e daí a gente sai contando para as pessoas o que a gente ouviu do outro. Era basicamente isso, quase que um telefone sem fio. E isso não traz verdade para o que está sendo dito, né? Eu não posso ouvir de outro que viu e chegou a mim para daí eu pensar. E o Franz Boas estava dizendo, olha, a gente precisa ir até o local para a gente então entender como isso se dá. E esse tipo de desenvolvimento, de pesquisa, deu origem ao que a gente chama hoje de etnografia. Etno significa povo e grafia significa escrita. Então, etnografia é escrita do povo, escrita em relação a um povo. Uma descrição
de como certos grupos, de certos povos vivem. Né? E aí, talvez com essa expressão vocês possam achar assim, nossa, a etnografia só serve para a gente estudar, não serve mais hoje, porque já se descobriram todos os povos que eram inexplorados, né, que não eram conhecidos, então ela não existe mais. Ela existe, porque, primeiro, a gente não descobriu todos os povos ainda do mundo, né? De vez em quando ainda saem relatos de povos da própria Amazônia que ainda não tiveram contato com pessoas brancas. E olha só, exclamação aqui. Normalmente quando a gente fala que um povo não teve contato, a gente fala não teve contato com a civilização, né? E aí eu tomei cuidado para não falar isso. Por quê? Quando a gente fala não teve contato com a civilização, a gente está retomando aquela ideia lá do século XVIII, de pensar a cultura como civilização. Então, o ideal é dizer, não teve contato com pessoas brancas, né? E até a expressão o homem branco também está errada, porque exclui mulheres do lance, né? Enfim. E aí, com certeza, também a expressão pessoas brancas também não deve estar totalmente certa, porque exclui também outras pessoas, né? Então, olha, vejam só como os conceitos eles precisam ser analisados, certo? Bom, mas enfim, existem esses grupos, mas a gente também pode fazer etnografia em vários contextos, em festa, em balada. Eu já vi pesquisa que fez etnografia em rodeio. Eu fiz a minha pesquisa etnográfica no carnaval. Tem uma colega do doutorado que fez pesquisa etnográfica em baladas, em festas, né, talvez vocês conheçam, não sei se conheçam como boates, enfim. Tem várias perspectivas e a gente pode conversar mais na próxima aula sobre, certo? Então essa é a função da etnografia e quem deu esse pontapé inicial foi o Franz Boas. Passando, nós temos o Malinowski. Deixa eu arrastar aqui minha imagem. O Malinowski também desse mesmo período, e um detalhe, ele faleceu no mesmo ano que o Franz Boas, mesmo período, deixa eu só confirmar, 1942. Bom, o que o Malinowski propôs, né? Então, de forma ainda mais enfática, ele trouxe a etnografia como uma possibilidade de pesquisa para que essa imersão ela fosse uma ferramenta para que o antropólogo conseguisse, então, descrever a cultura de um determinado povo. Só que aí, ao fazer isso, ele contribui com a seguinte ideia, que dentro desse seio de relações culturais, existem sujeitos, cada qual com a sua função. E essa função, ela autorregula a sociedade. E aí, com isso, ele deu a entender que, à medida que nós conhecêssemos outras culturas, a gente ia conseguir entender que essas culturas, mesmo diferentes, elas têm uma certa... Elas têm funções parecidas e que essas funções elas se repetem em diferentes localidades, em diferentes povos, né? E hoje a gente vê que também não é assim. Exemplo, nós achávamos que o patriarcalismo, ou seja, a sociedade patriarcal, o homem dominando, era a sociedade que aparecia em todo o tipo de organização social que aparecia em todos os tipos de sociedade. E a gente já descobriu povos que não, que existem povos que são matriarcais, as mulheres que ocupam essa posição de centralidade, de decisão nesses grupos, né? Então, só para a gente entender que foi uma visão importante, porque ele descreveu a observação participante como algo importante, mas ao mesmo tempo ele escorrega um pouco nessa banana ao dizer que a gente conseguiria então entender a igualdade dessas sociedades. Beleza? Então vamos retomar. Franz Boas com relativismo cultural e o Malinowski com o funcionalismo. E agora a gente vai pensar numa figura que é hiper, mega, super blaster importante, que é o Marcel Moll. Vocês, meus queridos e minhas queridas, já devem ter ouvido falar do Émile Durkheim.
que foi um sociólogo super importante para pensar relações sociais, para pensar na estrutura da sociedade, né, e assim por diante. O Marcel Mauss é sobrinho do Durkheim, né, então ele já vem de uma tradição familiar aí para pensar a sociedade, mas o que é mais importante que vocês têm que bater o olho no nome Marcel Mauss e lembrar que o Marcel Mauss foi o responsável, o sociólogo responsável por pensar o corpo como um elemento fundante da antropologia, né? Que corpo? Este corpo. E aí, o que isso significa, né? O Marcel Mauss, lá na passagem do século XIX para o século XX, ele entendeu que era por meio do corpo, essa materialidade que nós temos de comunicação, de nos fazermos socialmente, é que a sociedade inscrevia os costumes, os valores, as tradições, né? E era esse corpo que era responsável pela relação entre o coletivo e o individual. E esse pensamento, gente, até hoje é muito forte, né? Em pensar em como o nosso corpo ele é o elemento de primeira comunicação que nós temos. Tanto é que quando a gente fala de marcadores sociais de diferença, que a gente vai falar de diferenças de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, entre outras, a gente está pensando justamente em quê? No corpo, porque é o corpo que nos dita tudo isso. É por meio dessa leitura do corpo que eu vejo se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é indígena, se ela é parda, se ela é oriental, enfim, né? É por meio do corpo que eu consigo fazer essas leituras. E foi o Marcel Mauss que nos ajudou, ainda na passagem do século XIX para o século XX, a reposicionar isso. E como é que ele fez isso? Por meio da concepção de um termo chamado técnicas corporais. Gente, técnicas corporais, muitos autores e autoras da educação física utilizam esse termo até hoje, inclusive para fazer análises que são super contemporâneas. O que são essas técnicas corporais? 2 pontos. São as maneiras pelas quais os seres humanos servem-se de seus corpos de maneira eficaz e que são passadas de geração para geração. Então tem aí um termo importante que é a eficácia, e que essa eficácia, ou seja, o modo como esse corpo ele é produzido socialmente, ele age, que é eficaz, ou seja, que dá certo, é que vai ser passado de geração para geração. E aí ele identifica várias técnicas do corpo que nos ajudam a pensar isso. Técnica do sono, do movimento, do cuidado, do consumo, da reprodução, da medicação. Ou seja, vou dar só um exemplo aqui. Vocês acham que existe só um tipo de técnica para dormir? Vocês acham que a única forma de dormir é na cama? Pois é, nós naturalizamos esse tipo de técnica, mas ela não é a única. Tem pessoas, grupos que dormem em rede, que dormem no chão, que dormem de várias formas. Técnicas de alimentação. Nós comemos com garfo, faca. Pessoas comem às vezes com colher, com a mão, com outros artefatos culturais. E o que eu estou querendo dizer aqui é que não necessariamente uma técnica é mais certa que outra, mas que existem diferenças aí que precisam ser identificadas, analisadas e, claro, posteriormente passadas por um certo rigor para a gente pensar, né? Por vezes outros elementos, como questões de saúde, higiene, conforto e assim por diante, né? Mas o que eu quero fazer o destaque é que antes o europeu pensava que só a forma dele era correta de se fazer e que era a única forma. E aí o Marcel Mauss retira essa condição de uma natureza para dizer: esse tipo de técnica do corpo
é uma construção cultural. E esse tipo de técnica, então, é passada de geração para geração, seja por meio da oralidade, por meio da reprodução, pelo que eu observo, e assim por diante. Então, lembrem-se, Marcel Moll, técnicas corporais. E isso é bastante importante para a educação física. Depois a gente vai conversar mais a respeito disso, ok? E o último autor que aparece aqui nessa nossa empreitada é o Clifford Geertz, que é mais contemporâneo, né? Ele então tem a sua vida aí na passagem do século XX para o século XXI. E o Geertz ele é bastante importante no campo da antropologia, porque ele vai também pensar a cultura não como um produto, mas justamente como um processo. Claro que o próprio Moll, quando ele vai pensar que é passado de geração para geração, já há um processo sendo colocado aí. Mas o Geertz vai intensificar esse tipo de afirmativa quando ele vai falar, olha, a cultura ela é como se fosse uma teia de significados. E vamos pensar na imagem de uma teia. A teia está ali. E essa teia, ela tem todos os seus filamentos ligados, né? Na verdade, eles são interligados. E à medida que essas teias, por exemplo, a teia de uma aranha é construída, ela permanece ligada à própria aranha, né? Então, se a gente for pensar, é um pouco esse tipo de analogia, né? Que é uma teia que nós, seres humanos, construímos, atribuímos significado e que nós estamos também amarrados a ela. E aí, essa teia, o Clifford Geertz vai mencionar que ela é pública, porque a cultura é pública. E aí, ele vai dizer que a etnografia tem um papel de extrair, então, essas estruturas significantes, que são a chave de leitura para que a gente consiga entender determinada cultura. Né? Claro, pessoal, a gente vai falar mais sobre etnografia para vocês entenderem densamente o que é. Mas etnografia é uma metodologia específica da antropologia, mas que não está só restrita à antropologia, né? Como eu disse, eu fiz etnografia na minha dissertação, fiz etnografia durante a minha graduação, então é uma forma de pesquisar mais. E o que a etnografia nos faz? Nos faz olhar para o outro, isso eu já disse para vocês em outros momentos, pelo olhar do outro. Porque é muito fácil eu olhar para o outro pelo meu olhar e dizer, você não conseguiu fazer isso porque isso, colocando vários argumentos que dizem respeito à minha experiência como sujeito, né? Pensando naquilo que eu vivi. A etnografia nos ajuda a pensar o outro a partir das lentes desse outro. Então eu vou entender quais foram os problemas, as dificuldades, os desafios, os enfrentamentos que aquela pessoa viveu a partir da sua condição, como mulher ou como homem, como hétero ou como homossexual, como pessoa com deficiência ou sem deficiência, como negro ou como branco, enfim. São essas leituras que eu preciso me sensibilizar para conseguir construir. E que esse exercício é fácil? Não é nada fácil, né? Nada fácil. Tanto é que, mesmo isso tendo sido dito lá na década de 70, a gente precisa cada vez mais retomar e ressignificar. E aí, de uma forma bastante sintética, né, eu busquei aqui, por meio do aporte desses textos, fazer com que a gente pense como o conceito de cultura ele foi sendo construído, né, dinamizado. E aí os autores nos trouxeram 4 autores que contribuíram para o processo de produção do conceito e que, de novo, não é fechado, não é pronto, não é puro, mas é construído culturalmente também. Então vejam, o próprio conceito de cultura, ele também é cultural, porque ele vai depender de outros fatores que fazem parte dessas teias de significado para que a gente entenda quais são as perspectivas adotadas para definir a cultura de uma forma e não de outra, certo? De qualquer forma, eu acho que esse exercício ele é super importante para a gente pensar que existem N definições,
Pessoal, essas aqui são apenas algumas que historicamente foram colocadas, mas existem tantas outras, né? Existem definições que são africanas, definições que são orientais e que, vejam, não apareceram na nossa aula. Latino-americanas, né? E que são já povos que estão colocados não como centralidade, não como parte da centralidade cultural, mas como marginalizados. Então também fica o convite para a gente pensar, né? Será que existem outras possibilidades de pensar cultura que a gente nem consegue imaginar porque não faz parte do nosso universo discursivo? E que talvez se eles nos dissessem hoje, a gente ficaria olhando assim com certa estranheza, né? Então é um exercício muito bacana para que vocês pensem também esses conceitos em outras áreas de conhecimento e que vocês por vezes têm até mais afinidade. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos discutir diretamente como esse conceito de cultura acaba impactando na educação física e quais foram os conceitos mais utilizados. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e agradeço pela participação. Estou aberto a sugestões, a feedback, meu WhatsApp está aí e a gente vai conversando. Valeu, gente!